Olá, boa noite, quase madrugada, razoáveis e razonetes. Estamos aqui de novo com a turma. A gente tem o Conexão Sanders no início do ano, tem o Conexão Festival de Brasília, né? Tem vários sites juntos aqui. Juntando. Tá? Que vai de guerra de guerrilha aqui. Aliás, pro filme que passou hoje, guerra de guerrilha talvez não seja uma boa escolha de palavras. Mas, então hoje, ó, a gente teve mostra competitiva, teve várias mostras, mas enfim, falando da mostra competitiva, a gente começou, foram dois curtos e 2 longas. O pessoal aqui do set e do Loucos por filmes e não por cinema, como eu errei ontem. Hoje eu não vou errar mais daqui pro final do festival. Eles viram os primeiros filmes, que foram aqui, vou pegar minha cola do Faustão aqui, ó. O primeiro curto foi o Boca de Lobo, de Bárbara Cabeça, e o primeiro longa foi o Torre das Donzelas, de Suzana Lira. E agora à noite, como eu já tinha falado no último vídeo, o curta foi o Cairo, do Fábio Rodrigo, e o longa foi Los Silêncios, da Beatriz Senher. Beatriz Senher, que ela escreveu Bollywood Dream, dirigiu e escreveu o Bollywood Dream, que é a história de uns meninos brasileiros que vão tentar a vida na Índia. E ela também foi produtora e atriz no Linha de Passe, né, que é um filme relativamente conhecido do cinema brasileiro. Mas voltando aqui para o início da noite, vou deixar os meninos falarem, porque eu não vi, então não vou falar bobagem, sobre os dois primeiros competidores, o primeiro longo e o primeiro curta, Boca de Lobo e Torre das Donzelas. Tiagão, se apresenta, faz propaganda do seu site e manda bala. E aí galera, Thiago, site o 7. Cara, o primeiro curta, Boca de Lobo, é um curta cearense, é um curta de gênero, ele puxa muito pro suspense, ele tem uma ideia de terror, uma atmosfera meio surrealista até. E, cara, ele é muito interessante, eu gostei bastante dele. Ele tem um final que não deixa claro exatamente o que aconteceu, então exige do espectador, quando termina, tentar ligar todas as pontas. O que é uma saída? É bom, mas ao mesmo tempo ele termina de uma maneira tão abrupta que é difícil até falar se eu gostei ou não, sabe? Eu precisaria ver de novo, agora já com ele contextualizado, para entender, mas ele tem vários valores. O figurino é muito curioso, ele parece uma sociedade, pelo menos o grupo de mulheres que se reúne nesse Boca de Lobo, parece uma coisa meio distópica, que elas estão em busca de eu não sei dizer exatamente, é um elemento maior, alguma coisa que norteia a existência delas, que justifica a existência delas. É difícil de ver, mas ele tem imagens belíssimas, uma bela fotografia, ele utiliza muito o vermelho e o roxo, tem uma simbologia forte desse aspecto feminino. Esse roxo muitas vezes parece uma coisa meio de luto, mas não é exatamente isso. Ou seja, é um filme que é bastante abstrato, você precisa ver eu pelo menos, né, precisaria ver algumas vezes para pegar a ideia dele mesmo. Ele é interessante, mas não foi um curta que me faça realmente bater palmas. Eu gostei, acho que ele tem valores técnicos muito bons, mas o final dele me exige ver novamente para eu ter uma ideia melhor, mais fechada dele. Mas vale a pena. Manda bala, João. Olá, João Rafael, Loucos por Filmes. É difícil falar um pouco sobre o que é, mas o Thiago fez um bom trabalho em falar mais ou menos. Porque é um curta que te deixa na dúvida a maior parte do tempo. Mas é o que ele falou, é uma espécie de sociedade feminina que dá a entender que, ou pelo menos eu achei interessante interpretar como uma coisa meio distópica, algo como se as mulheres tivessem sido completamente renegadas, tivessem sobrevivido, e elas sobrevivem inclusive no subterrâneo, né, se eu não me engano inclusive o nome Boca de Lobo, que são os bueiros, né, quando escorre ali a água, e elas entram ali, tem uma espécie de sociedade, e elas inclusive, uma delas lê uma história, uma certa mitologia, como se estivesse conclamando uma entidade, e dá uma aura muito de mistério, de distopia. E eu acho que a diretora ela tem um olho muito interessante para imagens fortes, para deixar uma imagem forte. Então ela deixa umas 2 ou 3 assim que são bem interessantes. Ela tem um olho estético muito interessante, a fotografia muito bacana, o rosto, como o Thiago falou, uma cena específica que eu achei bem interessante, que é quando elas saem na rua à noite e elas colocam um filtro que dá uma impressão que tá tudo morto. Assim, você olha pro fundo, tem os prédios, tem a rua, e ela consegue dar uma impressão de que elas estão sobrevivendo num mundo que está morto. E eu acho bem interessante. Ao final ela deixa bastante aberto e me deu um pouco a impressão que ela fala mais para ela mesmo do que para o público.
E me deixou um pouco decepcionado, mas eu gostei da estética do filme, me agradou bastante. Achei razoável, de razoável pra bom. Aí, antes da gente passar pro Torre das Donzelas, mandar um abraço pro Lucas, que tá avisando que amanhã vai estar aqui de volta com a gente. Oi, Lucas, tudo bom? Aliás, aproveitar e mandar um abraço também pro Maurício, que tá lá no Texas, nosso correspondente internacional. Mandar um abraço pro Anielo também. Anielo, estamos esperando você voltar, hein, cara. Desistimos de você, não. E Torre das Donzelas, então, agora, que foi o primeiro longa. Agora vamos começar ao contrário, pra ser justo, né? Vamos lá. Esse sim, esse eu saí emocionado. É um documentário muito, muito bom. E ele é basicamente a história a Torre das Donzelas, é como elas deram um nome para um presídio de Tiradentes, se não me engano, é isso? Tiradentes, na época da ditadura militar, ali, quando estava realmente mais apertado, final da década de 60, início da década de 70. E a diretora pega essas mulheres que ficaram presas, sofreram tortura, e ela reproduz essa parte desse presídio de acordo com os depoimentos dela. Inclusive elas cada uma pega um quadro negro e começa a desenhar de acordo com as lembranças. E assim, a diretora consegue resgatar intensamente a humanidade dessas pessoas. Obviamente que você tem a visão ideológica, mas isso não é o mais importante. O mais importante é realmente você sentir empatia por aquelas pessoas. Se a gente vivesse num mundo um pouquinho o que o filme fala, ou a ideologia, você teria que pelo menos reconhecer a humanidade daquelas pessoas, né? Então ele faz isso, não só faz isso por causa dos depoimentos, mas pela narrativa, a estrutura. Ver um documentário assim me faz ficar com mais raiva ainda quando a galera fala de documentário como se fosse uma coisa à parte ou inferior a uma ficção, né? A diretora nesse documentário mostra que você pode estruturar um documentário da mesma intensidade, usando da gramática visual, da mesma forma que uma narrativa ficcional. Então ela usa muito plano fechado, muito no rosto, nas mãos, ela humaniza as pessoas, os depoimentos, evita aquela burocracia das pessoas de frente falando. Então ela consegue fazer isso muito bem. E também a montagem. A diretora, inclusive, antes do filme começar, pegou o microfone e falou: tem que agradecer muito a montadora do filme. E de fato tem que agradecer, porque o filme tem uma estrutura interessantíssima que consegue equilibrar o drama, a agonia que você sente vendo aqueles depoimentos com o humor de uma maneira muito surpreendente. E você fica você realmente se emociona com alguns depoimentos que são muito tocantes. A própria Dilma Rousseff também está no filme, ficou presa nesse mesmo local. E, enfim, é um filme quase perfeito, eu realmente achei sensacional. A única coisa que me incomodou um pouco foi que há alguns momentos onde eles fazem uma representação, uma encenação que é bem desnecessária, dura pouco, você poderia ter tirado, não precisava, você já entende aquela convivência daquelas, hoje já senhoras, ali mesmo com elas, não precisava ter uma encenação. O filme também, às vezes, ele se repete um pouquinho, se alonga um pouquinho, mas nada que prejudique. Realmente um filme muito, muito bom. Gostei demais. Thiagão, Torre das Donzelas. Torre das Donzelas. O João resumiu muito bem. Ele é um documentário muito emocionante, em que ele resgata exatamente esse sentimento de humanidade. Eles não colocam, a diretora jamais colocou as mulheres como vítimas ou como seres mais fracos, nem nada disso. Ele tem uma estrutura narrativa que é bem interessante, né? Ele começa os depoimentos seguindo uma linha temporal muito simples, né? Chegando na prisão, sofrendo as torturas, aprendendo a sobreviver lá dentro, a criar uma vida lá dentro e saindo, né? Ele até parece um livro de contos, né? Que vários contos que participam do mesmo universo, né? Não é uma linguagem muito, não é tão direta, ela é construída pela montagem de uma maneira excepcional e utiliza muito bem a linguagem cinematográfica para trazer essa emoção. A câmera nesses planos detalhes, primeiríssimos planos, closes, te aproxima dessas mulheres, né? E ao mesmo tempo você tem um trabalho sonoro no filme muito forte, que fica remetendo o tempo todo o encarceramento delas. É muito barulho esses barulhos de portão de prisão, de cadeado, de correntes, né? Então é um filme que te mantém enclausurado com elas. Isso me cansou um pouco, mas eu acho que foi um objetivo da diretora, né? Trazer essa sensação de encarceramento, de prisão, de cerceamento da liberdade, né? Então ele utiliza muito bem a linguagem para contar uma história humana. E quando
você pega um depoimento dessas mulheres, é muito fácil chorar, se emocionar, né, com todas essas brutalidades que elas sofreram. Mas a parte mais chocante para mim mesmo é quando ela consegue colocar o humor ao lado desse choro, que é uma outra sensação, uma outra relação humana, que é muito bonita. Então você tá emocionado, quase chorando numa cena, e na outra você tá rindo das mulheres que presas conseguiram descobrir uma certa liberdade dentro da prisão, uma maneira de se manterem vivas, de manter os ideais delas, de alguma maneira ainda acontecendo. Então, cara, é um filme surpreendente e o final dele é maravilhoso. E só que o probleminha esse também me incomodou um pouco. Ele demora um pouquinho para chegar nesse final maravilhoso, né? Ele poderia ter acabado antes, não acabou, foi bom, mas se alongou, valeu, né? Mas eu acho que dava para tirar uns 10, 15 minutinhos aí. Até essas encenações também não tem tanto propósito narrativo assim. A química já tinha sido formada, a empatia com elas já tinha acontecido. Mas de qualquer maneira, Torre das Donzelas é um documentário, cara, maravilhoso. Se tiver chance de ver, assista, vale a pena. Independentemente de sua ideologia, assista. Falar nisso, se você está se interessando pelos filmes que a gente está falando aqui, os de hoje ainda passam amanhã. Dá uma olhada lá na página do festival, festivaldebrasilia.com.br, acho que é isso, é o Festival Internacional, o Festival de Brasília, Cinema Brasileiro. Tem a programação toda direitinho, então os filmes que passaram hoje passam amanhã, salvo engano, em outros horários pela cidade aqui. Como vocês viram, né, o festival esse ano está enfocando, e eu acho que não por acaso, temas e realizadoras femininas. Eu vou dar um intervalinho só para a gente dar uma respirada e daqui a 2 minutos eu volto para a gente comentar a segunda sessão da noite. Abraço, até já já.